nós temos observado que muitos cidadãos e até algumas sociedades de gestão coletiva encaram a cópia privada como uma cópia feita para fins privados. E isto não é totalmente verdade, porque para ser uma cópia privada há um conjunto de condições que o legislador definiu na lei. E, portanto, se essas condições não forem cumpridas, não estamos a falar de uma cópia privada. A primeira condição de todas é que a obra da qual se vai fazer cópia não pode ter DRM, ou não pode ter medidas anticópia. E isto acontece com a maior parte das obras hoje, DVDs, Blu-ray, serviço de televisão, porque vem todo codificado, livros digitais, audiolivros, etc. Portanto, neste momento e desde 2004, o cidadão não pode fazer cópias privadas, nem cópias para fins educativos, nem outra cópia qualquer, de obras com DRM. Essa é a primeira condição. Depois, a segunda condição é que a cópia tem que ser feita por uma pessoa singular para fins exclusivamente privados. E a terceira condição, terceira e quartas, é precisamente que a cópia só pode ser feita se não atingir a exploração económica da obra e não prejudicar os interesses do autor. E, portanto, o problema com a taxa da cópia privada que nós vemos aqui é que a lei, por um lado, não permite a cópia privada da maior parte das obras digitais. E, por outro, daquelas que permite, que seriam CDs ou livros de papel, que não têm DRM, os CDs já tiveram. Os livros de papel podem ter DRM, não é? Houve há pouco tempo que desaparecia quando se começava, que é uma forma de DRM. Mas daquelas que se podem fazer cópias, só se podem fazer cópias se essa cópia não for uma venda perdida. Ou seja, se vamos supor que comprávamos um CD e queríamos passar esse CD para o nosso leitor de MP3. Se o cidadão não pudesse fazer essa cópia, comprasse o CD e o álbum em MP3, isso significaria que havia aqui uma venda perdida e, portanto, havia um prejuízo económico e a lei não permite, nesses casos, a cópia. Portanto, o problema é este, é que a lei é tão restrita na forma como permite a cópia que depois não dá... Quer dizer, na verdade, aquilo que os cidadãos sentem é que estão a pagar por um prejuízo que a lei não permite que exista. E eu digo, se eu tenho aqui uma indústria multinacional fabulosa que me coloca no mercado montões de dispositivos e montões de maneiras de utilizar a minha matéria-prima, desculpem lá, têm que me pagar. É o mesmo com as batatas, é o mesmo com uma quantidade de outros produtos. Simplesmente as batatas não se podem copiar. As batatas são aquelas batatas, não há outras. Aquilo que eu digo é, deslocaram o adversário nesta discussão para os criadores e para aqueles que fornecem a matéria-prima, em vez de deslocar para uma indústria multinacional que fatura milhões a vender esses dispositivos. E, portanto, aquilo que eu estou a dizer é, se essa indústria se atrever a fazer refletir nos consumidores essa componente, que é a componente que nós todos partilhamos enquanto cultura, enquanto património comum, eu acho aí sim, a comunidade de consumidores, a comunidade de internautas, os cidadãos, então revoltem-se contra esta indústria, não contra os criadores. Eu acho que é uma perda de tempo tentar fazer com que estas empresas paguem, porque de facto o Tribunal já decidiu que não. Agora, aquilo que nós podemos tentar fazer é tentar perceber porque é que o Tribunal decidiu assim. E aquilo que nós estamos aqui a discutir, não é? E no fundo é isso, é uma compensação equitativa, portanto tem que ser uma compensação que esteja diretamente relacionada com o prejuízo causado, e isto é muito importante, e essa compensação tem que ser paga por quem pode fazer cópias privadas. Ora, segundo a lei, estas empresas não podem fazer essas cópias, e foi esta a razão pela qual o Tribunal decidiu assim. Agora, repare, por outro lado, também é verdade, sim senhor, esta indústria tem muito a ganhar com as obras dos autores e dos artistas, é verdade. Também é verdade que os autores e os artistas têm muito a ganhar com estes equipamentos. Agora, se o saldo que vocês veem nisto é negativo para o vosso lado e acham que de facto esta indústria vos deve algo, pois, claro que estão com toda a liberdade de o exigir, mas não me parece que o possam fazer debaixo da taxa da cópia privada. Ou seja, não me parece que possam enquadrar isto debaixo de um prejuízo causado pela cópia privada.
A não ser que se mude, a não ser que se mude a lei no sentido de, ok, vamos permitir aos cidadãos fazerem cópias, mesmo de obras com DRM, vamos alargar a definição de cópia privada para incluir algum prejuízo, e nesse caso, mas sempre com os cidadãos a pagarem, porque do ponto de vista da diretiva e do ponto de vista da decisão do Tribunal, não nos parece que uma indústria possa, ou seja, quem tem de pagar o prejuízo, quem tem de pagar a taxa, tem que ser quem pode fazer as cópias, não é quem faz as cópias, mas quem pode fazer. Esta ideia que se criou de que o consumidor vai ser massacrado não se verificou em lado nenhum. Não há memória, nos 40 anos de cópia privada na Europa, de o consumidor dizer, eu para conseguir aceder a uma nova tecnologia estou sacrificadíssimo, não consigo, porque isto é um disparate e tal. Não. Porque o problema, repare, eu não duvido, aliás, eu nem sei se a indústria pode ou não pagar esta taxa. Não é isso que está em causa. Aliás, como pode ver no... Não vai ter outro remédio, penso eu. Mas não está de acordo com a diretiva, esse é o problema. A não ser que se mude a diretiva. E se quiser mudar a diretiva, nós também queremos. Enquanto nós não tivermos uma ideia clara sobre o que é a questão da partilha de ficheiros na rede, enquanto não tivermos uma ideia, que não é só uma ideia, porque as ideias há N estudos, aliás eu li a página da Paula sobre esse assunto, enquanto tudo isto não for enquadrado e não se encontrarem eventualmente novas maneiras, eu não me parece que se deva abandonar esta instituição que tem 40 anos, da cópia privada, para, como o Rei Lear, não é? Trocar o cetro pelo duvidoso. Portanto, estamos dispostos a discutir isso, mas eu acho que isso tem que ser discutido de uma maneira muito mais global e muito mais enquadrada, porque eu acho que se prende com outros interesses que neste momento não estão a ser chamados à colação, os ISPs, por exemplo. A maneira como os ISPs fazem circular conteúdos, como é que esses conteúdos são ou não, ou devem ou não, ou eticamente é possível conhecê-los ou não é, etc. Tudo isto levanta questões muito complicadas. Sim, a questão relativamente ao iTunes é muito interessante. De facto, há uma dupla taxação, porque o caso das obras que são compradas através do iTunes, ou quase em todas as obras que são compradas em formato exclusivo, sem suporte físico, isto acontece. Ora, quando na verdade as pessoas não compram nada no iTunes. Aquilo que as pessoas compram é uma licença para ouvir, ou ver, ou ler aquela obra em determinados dispositivos. No caso do iTunes, penso que são 5 dispositivos. Isto significa que a iTunes já contactou os titulares de direitos, pediu autorização para vender a obra e para que os clientes da iTunes pudessem ouvir o MP3, ou ver o filme, ou ler o livro, em vários dispositivos. E o titular de direitos já teve a oportunidade para pedir quanto é que quer receber por isso. E, portanto, a diretiva diz-nos precisamente isso, que este tipo de obras que são objeto de licença não podem ser contadas para o cálculo do prejuízo, precisamente por causa disto. Porque o titular de direitos já pôde pedir o que é que achava de direito receber, não só por vender uma obra para ouvir num dispositivo, mas para ouvir em 5. E isto acontece em todas as obras, que me pareça, em todas as obras sem suporte físico. E aparece também no caso das televisões, das operadoras de televisão. Quando a operadora de televisão transmite uma obra, ela não só tem que pedir autorização para transmitir, como depois, se quiser que os clientes gravem nas boxes, tem também que pedir autorização para isso, e tem de pedir autorização para os clientes acederem àqueles 7 dias para trás. E eu suponho que os titulares de direitos possam pedir aquilo que acham que a operadora deve pagar. Embora eu deva dizer que, por exemplo, quanto é que cobrou a GDA da iTunes desde que ela estava a operar em Portugal? 0. Quanto é que cobrou do Spotify desde que ele estava lá? 0. Mas eu sei que ninguém tem culpa disso, mas já lá vamos. Eu quando compro quando eu vou comprar aquela faixa, tal que não tem corpo, que não tem substância, como a Paula dizia muito bem, desmaterializada, não está num suporte físico, como um CD, um vinil, etc., eu adquiro uma licença para utilizar um determinado número de vezes. A grande confusão que tem estado aqui, e quando se colocou a questão do dano, e o Great Britain Copyright Office tentou também fazer essa avaliação, é que se está a tentar reconduzir a tarifa da cópia privada pela utilização unitária
que cada cidadão faz em cada momento. É como se a isso, como se a cada ato correspondesse uma determinada parcela de tarifa. Quando o que lá está é outra coisa. Aquilo que se diz é, eu tenho a possibilidade não de fazer 5, mas de fazer 50 cópias daquela, se quiser fazer 50. Posso fazer 5, mas posso fazer 7, posso fazer 9. É o tal problema que eu digo, a cópia privada tem problemas, e um problema é a própria privacidade do ato, e nós não queremos um Estado policial e um Estado de fiscais que ainda vê o que é que as pessoas fazem. Portanto, temos que arranjar um sistema. Agora, o Churchill dizia a certa altura, acho que era o Churchill que dizia, bem, quando se discutia com os totalitarismos nos anos 20 e 30, ele dizia, todos os sistemas políticos são maus, são péssimos. Mas, apesar de tudo, menos mau ainda é a democracia, na sua ótica. O que eu estou a dizer é, temos imensos problemas, mas, e a discussão, por exemplo, eu estava há bocado a citar o nosso camarada da Associação de Software Livre, é, então vamos esperar. Não, vamos resolver os problemas. Eu acho que esta compensação, apesar de tudo, e aí a Paula tem razão numa coisa, porque aquilo que todos os estudos que existem, seja o da WIPO, da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, seja o do Kretschmer, que é talvez o estudo mais importante que foi feito nos últimos anos, em 2011, sobre o assunto, como até o nosso próprio António Vitorino, ao contrário do que veio dizer a indústria eletrónica, eles não dizem que não existe dano, que engraçado é a conclusão que chega ao governo inglês. O que eles dizem é de tal maneira difícil, pela própria natureza dos atos e pelas próprias circunstâncias tecnológicas que eles passam, avaliar e quantificar com rigor o dano, que não podemos dizer para um lado e para o outro como é que ele se quantifica exatamente. E, portanto, como diz o António Vitorino, o que é que nós podemos fazer? Fazer isto por direito comparado. Ou seja, perceber quais são as realidades, perceber o que é que significa a realidade da comunicação pública, o que é que significa a reprodução mecânica, o que é que significa a radiodifusão, e perceber a que é que essas remunerações correspondem e tentar fazer... Agora, eu penso é que temos é que nos debruçar sobre uma adaptação do edifício do direito de autor a uma realidade tecnológica que é rapidíssima. E não é por atacar... Eu penso que este ataque à cópia privada é um ataque geral, à propriedade intelectual. A questão dos downloads, quer dizer, efetivamente, a lei não parece... Embora tenha havido um caso aqui há tempos em que o Ministério Público arquivou um conjunto enorme de queixas... porque de facto não é muito claro o que é a esfera privada, ou seja, principalmente porque normalmente os downloads são feitos sobre tecnologias peer-to-peer e o download implica automaticamente o upload. O Ministério Público, salvo erro, foi da opinião que, uma vez que esse upload é automático, não havia um ato voluntário e, portanto, de facto, poderia-se considerar utilização privada. Agora, se de facto os titulares de direitos pensam assim, então talvez seja melhor clarificar isso na lei, porque na verdade aquilo que a maior parte dos cidadãos, mesmo que façam, acham é que estão a ser uns criminosos. E portanto nós não podemos, mesmo a taxa da cópia privada, nós não podemos pedir uma taxa por uma ação que a lei não permite. E, portanto, se de facto é isso que estamos a falar... Criam-se exceções. Então, exato, portanto, se é isso que estamos a falar, então vamos legalizar estas cópias e vamos tentar verificar o que é que os cidadãos podem dar em troca. Deixa-me só acabar isto, a propósito do direito de reprodução. O direito de reprodução é a base do edifício todo do direito de autor há pelo menos 400 anos. E, portanto, está todo construído. Ou seja, o que ele diz, mudem a lei. Mas mudem a lei, aquilo é um edifício. Aquilo é como nós termos um prédio, a gente tira esta viga e aquilo vem tudo abaixo. Portanto, temos que ter cuidado, tem que ser muito bem feito. Por isso, eu enquanto Presidente de uma entidade, estou todo disposto a fazer a discussão. Mas, cuidado, não vamos, de repente, eliminar um elemento. Não vamos. Sim. Não, nesse sentido, a discussão relativamente à mudança de direito de autor tem que ser feita de cima a baixo, ou de baixo a cima. Tem que ser feita na totalidade. Não se pode apenas... Nós temos feito remendos na lei. Não é? Vamos fazendo remendos. Esta proposta de lei é mais um remendo. E, portanto, ele devia ser discutido globalmente. Agora, no que respeita aos downloads, e nós não temos um estudo definitivo que mostre exatamente o que é que se passa.
mas nós temos muitos estudos científicos, peer-reviewed, e a maior parte desses estudos, se não mesmo todos, apontam para esta coisa extraordinária, que é as pessoas que fazem partilha de fecheiros sem fins comerciais são aquelas que mais compram obras. Eu acho que a gente podia ficar aqui o resto da noite sim, porque eu acho que é a tal história. Há aqui interesses em conflito e, portanto, o que nós temos que encontrar não é aniquilar um dos lados da questão, é pura e simplesmente qual é a melhor forma de encontrar aqui um equilíbrio entre dois interesses conflitantes na sociedade. É só isso que eu estou a dizer. Muito obrigado, Paula, que veio Obrigada. cá em nome da Associação Ensino Livre, e obrigado, Pedro Walensam, por ter aceitado o nosso convite, presidente da GDA, Direitos de Artistas. Isto foi uma transmissão do Esquerda.net, mais um debate. Volto a reafirmar o enorme agradecimento que temos às duas pessoas que hoje connosco vieram conversar sobre a cópia ou a partilha, quem paga o quê, a nova lei da cópia privada. O Esquerda.net vai continuar em cima deste tema. Muito obrigado e muito boa noite.